Então, elas mostram o suicídio de uma forma que a pessoa não pode medir, porque senão ela vai enfrentar diversos problemas mais à frente. A questão da ideologia, né, os homens bomba, os muçulmanos, a questão do terrorismo islâmico, que tem questões políticas, questões religiosas envolvidas. Mas então chegou a pergunta: o que é o suicídio? O suicídio nada mais é do que o ato de terminar com a própria vida. Ele pode acontecer tanto por ação, que quando a pessoa dá um tiro na cabeça, a pessoa pula do prédio, ou também pode acontecer por omissão, quando a pessoa deixa de se alimentar, por exemplo, ou ela deixa de tomar uma medicação de extrema importância. Vamos imaginar uma medicação para insuficiência cardíaca. A paciente para com ela proporcionalmente para vir a óbito. Então, no suicídio, é importante que a pessoa tenha o desejo de acabar com a vida. Já a tentativa do suicídio ela é um pouco mais complexa. Ela é a intenção de morte sem desfecho fatal. Ela normalmente engloba várias questões, porque tem algumas pessoas que na verdade não queriam tirar a própria vida. A gente até chama de histeria, que seria aquelas pessoas que gostariam de chamar a atenção, na verdade é a grande minoria. A gente tem também a autoagressão, a automutilação, aquelas pessoas que se cortam. No consultório é muito comum, a gente pergunta para esse tipo de paciente o que levou eles a fazer isso. Eles costumam falar para a gente que quando eles sentem aquela dor, eles têm uma melhora da dor da alma. Então, na verdade, essa dor física seria um alívio da dor psíquica. A prevalência do pensamento suicida ao longo da vida é muito alto. Então, a gente pode ver aqui de 9% a 25%. Então, vamos imaginar que a cada 4 pessoas ao longo da vida, em algum momento, vai ter esse tipo de pensamento. As tentativas de suicídio variam de 3% a 5% ao longo da vida. Entre os números dos pacientes que cometeram suicídio, 40% fizeram pelo menos uma tentativa prévia. Esse número é extremamente importante. Por quê? Porque antigamente a gente ouve muito dizer isso, fala assim: não, aquela pessoa já tentou suicídio várias vezes, então ela não tem perigo de cometer, não. E aqui a gente pode ver que é o contrário. 40% das pessoas que cometeram suicídio, eles já tinham tentado anteriormente. Então a gente tem que tomar muito mais cuidado com essas pessoas que em algum momento já tentaram tirar a própria vida. O suicídio é um fenômeno bastante complexo, um grupo grande, heterogêneo de pessoas. Então, não tem uma doença padrão que vai cometer suicídio, não tem um tipo de personalidade padrão que vai cometer suicídio. Então, o suicídio ele tem que ser avaliado caso a caso, de acordo com cada problema. Então, não dá para a gente falar que aquela pessoa vai cometer suicídio porque ela tem alguma doença. Ela está muito relacionada à questão da desesperança, desamparo, angústia. Tem algumas que têm ganho secundário, então, apesar de ser minoria, aquelas pessoas que querem chamar a atenção. É importante a gente entender que o comportamento suicida ele é ambivalente. Então, tem aquela questão da pessoa, ela quer morrer, mas ela quer viver também. Então, ela quer ajuda, ela não quer estar passando pelaquela dificuldade naquele momento.
e ela tem uma questão flutuante. Então, em alguns momentos a pessoa pode querer morrer, mas daqui a pouco ela já não quer mais, né? Então, isso é importante porque as pessoas impulsivas, né? Tem alguns transtornos que predispõem a pessoa ser um pouco mais impulsiva. Nesse momento flutuante, um momento que a pessoa está muito angustiada, com pensamentos muito ruins, essa pessoa que é impulsiva, ela pode aproveitar esse momento e acabar cometendo suicídio. A epidemiologia do suicídio no mundo, a gente pode perceber aqui que é um problema de saúde pública, né? Então, mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano. Então, é um número muito alto de pessoas que cometem suicídio. 14,4 mortes a cada 100 mil no mundo. Entre indivíduos, é importante a gente perceber esse dado, que a maioria dos suicídios são entre idosos, né? Então, a população mais vulnerável são os idosos, acima de 65 anos, eles cometem suicídio 3 vezes mais do que a população geral. Então, esse dado aí é muito importante para a gente ficar mais atento na hora que a gente vai tratar o idoso, que muitas vezes está relacionado com isolamento social, com ociosidade. Então, é muito importante a gente tentar envolver a família nesse tratamento a partir desse dado, por exemplo. Já a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, né? Esses dados são do mundo, agora a gente vai ver o Brasil. Já no Brasil, infelizmente, a gente é o 8º país no índice de suicídio. 11 mil pessoas tiram a própria vida em média ao ano no Brasil, então é um número bem expressivo, né? A 4ª causa de morte entre 15 e 29 anos, a gente viu que no mundo é a 2ª, né? Já no Brasil é a 4ª, mas o número de óbitos a cada ano no Brasil tem aumentado. No Brasil a taxa média é um pouco inferior do que a mundial, 4,12 a cada 100 mil. A taxa de mortalidade com suicídio no Brasil é 3 a 4 vezes maior do que as mulheres. Esse dado acontece porque, apesar que as mulheres tentam o suicídio com mais frequência do que os homens usam meios mais letais para cometer o suicídio. Então, na verdade, os homens tentam menos, mas acabam que eles têm mais êxito, né, por usar meios mais letais. Esses dados aqui no Brasil, a gente pode perceber que de 2007 para 2017, a gente teve um aumento de 5 vezes os casos de intoxicações exógenas, né? Então, em 10 anos, a gente aumentou de 7 mil para 36 mil as tentativas de suicídio, né, de intoxicação. O local mais comum do suicídio no Brasil é a própria casa do indivíduo. Então, 51% dos suicídios acontecem na casa. Esse dado é muito importante, por quê? Porque a gente pode perceber o quanto é importante o apoio do familiar, do vizinho, do amigo. Já nos hospitais, 26%, não é mais comum nos hospitais psiquiátricos, óbvio, né, pelo fato que lá estão os pacientes mais graves, os pacientes que estão passando por algum problema psíquico. Os meios mais usados é o enforcamento, né? No Brasil, 47% dos suicídios são por enforcamento. Então, aqueles indivíduos que têm esse tipo de pensamento, a família tem que ficar muito atenta em relação a quando adquire uma corda, muito cuidado com questões de cinto, de lençol, tudo que pode ser usado para que ele venha cometer isso. Então, é importante o cuidado da família, né? Esse momento que o paciente está passando, é extremamente importante o apoio, o suporte de amigos, família, conhecidos.
As armas de fogo correspondem a 19%, o envenenamento normalmente por medicação 14% e o envenenamento por pesticidas 5%. O comportamento suicida, a vivência suicida, ela é muito prevalente, né? Então, aqui a gente pode ver esse dado que a cada 100 habitantes, 17 em algum momento da vida pensaram em suicídio. Desses 100, 5 pensaram e planejaram quando ia fazer, em algum momento de dificuldade, algum momento mais complicado da vida. Desses 100, 3 tentaram suicídio e desses 100, 1 chegou no pronto-socorro, né? Então, esse tempo de depois que o paciente tentou o suicídio até ele chegar para a gente no pronto-socorro é de extrema importância para que a gente possa tentar amenizar, seja dependendo do motivo, por intoxicação, para a gente poder fazer uma lavagem gástrica, usar um carvão ativado para diminuir a absorção de uma medicação, por exemplo. Então, esse tempo é fundamental dentre o tempo que a pessoa tentou até o tempo que ele chega no hospital para a gente. Esse gráfico aqui em pizza é bem interessante, que esse Bertolotti aqui, em 2003, ele fez uma que a gente chama de anamnese psíquica, né? É autópsia psíquica, melhor dizendo. O que ele fez? Ele pegou, em 2003, 15 mil casos de suicídio e foi estudar, foi atrás para descobrir o que cada um tinha de transtorno mental, para ele poder chegar à conclusão de quais transtornos que eram mais prevalentes do suicídio. Então, a conclusão que ele pôde chegar é que o transtorno de humor é o mais prevalente. O transtorno de humor entraria as depressões e o transtorno afetivo bipolar. A gente pode ver aqui também que os transtornos relacionados ao uso de substâncias, álcool, drogas, também são bastante importantes, 22,4%. Os transtornos de personalidade, 11%, e a esquizofrenia, 10%. Né? Existem alguns fatores que não tem como a gente mudar, né? Então, são fatores de risco para o suicídio que não tem o que fazer. O que a gente pode fazer é tomar mais cuidado, né? No caso, por exemplo, dos homens, que cometem suicídio 3 vezes mais que as mulheres. A gente sabe que as mulheres tentam mais, mas como a gente sabe que os homens cometem mais, a gente tem que ficar mais atento a esse público. Os idosos, né? Como a gente sabe que o idoso é mais vulnerável, mais suscetível a suicídio, principalmente muitas vezes pelo abandono, muitas vezes porque aposentou e já não tem mais, não sente mais útil, por doenças que vão sendo acometidas ao longo da vida. Né? Hoje a gente percebe que a taxa de suicídio entre adultos jovens está aumentando cada vez mais, esse público de 15 a 25 anos. A história familiar é determinante, né? Então, a pessoa que tem um parente de primeiro grau que cometeu um suicídio, pai, mãe, irmãos que cometeram suicídio, independente ou não se ela tem algum transtorno mental, ela tem um índice muito superior à população geral de cometer suicídio, porque o comportamento suicida, a gente sabe, a gente vai ver um pouco mais à frente, que ele tem uma hereditariedade, então tem uma genética envolvida nisso. Então, essa história familiar é importante a gente saber no momento de fazer toda essa avaliação. As situações de perda, né, está associado a estresse agudo, né? Então, a morte de um ente querido, a morte da mãe, pai, enfim, pessoas próximas, podem ser desencadeadores, né, de suicídio. Mudança no status social e econômico. Então, uma pessoa que teve um problema grave financeiro,
e, enfim, quando começou de um dia para o outro, teve a notícia de que está desempregado, enfim, vários fatores que podem precipitar o suicídio e que não tem como a gente mudar isso. As doenças mais associadas ao suicídio são as doenças psiquiátricas, sem dúvida. A doença principal é a depressão, indiscutivelmente a depressão é a doença mais relacionada ao suicídio, seguida do transtorno afetivo bipolar, abuso de dependências de álcool e drogas, que a gente entra cocaína principalmente, crack, maconha e o abuso do álcool, os transtornos de personalidade. O mais comum é o transtorno de personalidade borderline, mas também aqui a gente entra no transtorno de personalidade antissocial, que é conhecido também como sociopata, os psicopatas, né? Então eles cometem muito suicídio. Esquizofrênicos, né? Esquizofrenia e a ansiedade. As doenças clínicas também estão associadas à questão do risco de suicídio, né? As síndromes dolorosas crônicas. É muito comum o paciente chegar para a gente no consultório e falar: doutor, eu tive o diagnóstico de fibromialgia, né? Então, fibromialgia era aquela coisa de uma dor que não tem muito o que fazer, enfim. E o DSM-5 nos últimos anos ele mudou isso. Então ele acabou com esse diagnóstico, né? E aí agora a pessoa, na verdade, não tem mais fibromialgia, ela tem um transtorno de sintomas somáticos. Por que isso? Porque a gente sabe hoje que a fibromialgia, a antiga fibromialgia, é um transtorno doloroso, mas essa dor que a pessoa sente está muito envolvida com a questão psíquica. Então, por exemplo, quando a pessoa está num momento de depressão, um momento ansioso muito intenso, de estresse, de irritabilidade, insônia, essa dor vai piorar. Então, quando a gente trata esses sintomas de base, muitas vezes a gente tem uma melhora dessa dor, né? A epilepsia, as lesões neurológicas, né? O TCE, traumatismo crânioencefálico, quando a pessoa sofre um acidente, bate a cabeça, normalmente eles ficam mais impulsivos, né? Então eles têm mais risco de cometer o suicídio. A AIDS, né, que é a síndrome imunodeficiência adquirida pelo estigma, né, pelo preconceito. Então são pessoas que têm mais risco de cometer o suicídio. Há alguns tipos de cânceres. O delírio é muito comum em idosos. Esse delírio é comum em pessoas que muitas vezes nunca teve um transtorno psiquiátrico e de um dia para o outro ele começa a ficar desorientado, perder a noção de tempo, espaço, não sabe mais quem é, começa a ficar agitado, irritado de uma hora para outra. Aí a gente vai investigar, muitas vezes pode ser uma infecção. No idoso, por exemplo, é muito comum uma infecção urinária levar a pessoa a ter o delírio 1. E essa agitação toda pode fazer com que ele venha cometer o suicídio. Os fatores precipitantes para o risco de suicídio são inúmeros, né? Eu vou enumerar alguns, assim, talvez os principais, que é a desilusão amorosa, separação conjugal, conflitos familiares. Esse é determinante. Quando tem muito conflito familiar, o risco de suicidalidade aumenta muito. A derrocada financeira, né? Uma pessoa que tinha uma condição financeira estável, de repente ele tem que ter uma realidade muito diferente. A perda do emprego, a embriaguez é fundamental. Tem alguns estudos que mostram que grande parte das pessoas que cometeram suicídio tinha álcool no organismo. Então a gente hoje percebe que o álcool ele aumenta a coragem da pessoa cometer o suicídio, ela aumenta a impulsividade da pessoa. Então o álcool é um grande fator de risco para o suicídio. Fácil acesso ao meio letal. Então vamos imaginar uma pessoa que vive falando suicídio, ela tem uma arma em casa.
Então é muito perigoso, porque no momento de angústia dela, ela pode usar esse meio que ela tem mais fácil para cometer. E vale lembrar que a gente falou há pouco tempo que o comportamento suicida, ele, além de ter a ambivalência, ele tem aquela flutuação. Então tem momentos que a pessoa pode estar querendo o suicídio, mas daqui a pouco já pode não querer mais. Então nesse momento que ela quer muito, se ele tiver facilidade ao acesso, tem maior risco de vir a cometer atos. Fatores de proteção do risco de suicídio está relacionado à ausência de doenças mentais, né? Hoje a gente sabe que 90% dos suicídios está relacionado ao transtorno mental. Então, se a gente for imaginar que a cada 10, 9 tinha algum transtorno mental, então é um número bem expressivo, né? Então, é um fator de proteção quando a pessoa não tem transtorno mental. O senso de responsabilidade com a família, aquela questão da pessoa pensar, não, a família depende de mim, meu filho vai ter que ajudar meu filho, estudar, ser alguém na vida, querendo ou não, é um fator de proteção. O suporte social, quando tem uma família por trás, quando tem amigos, né? Porque hoje a gente sabe que o isolamento social, o abandono, é um dos principais fatores de risco para o suicídio. A religião é extremamente importante, porque a grande parte das religiões, elas condenam o suicídio, então elas mostram que a pessoa que comete o suicídio vai ter uma punição muito grave, muito severa, então isso acaba sendo um fator de proteção. A satisfação com a vida, aquelas pessoas que gostam de viver, então tem menos risco de vir a cometer o suicídio. A presença de crianças na família, né? Então a dependência das crianças para as questões financeiras, a pessoa tem isso em mente, então ela pensa 2 vezes antes de cometer isso. A capacidade de resolver os problemas, né? Pessoas que têm resiliência, então tem menos risco. Relacionamento terapêutico positivo é fundamental, então quando o paciente tem empatia seja com um psiquiatra, seja com médico, com um psicólogo, com assistente social, enfim, quem estiver envolvido naquela situação e tiver essa empatia, vai diminuir o risco, né, de que ele venha cometer o suicídio. A gente também tem os fatores potencialmente modificáveis, né? A gente viu agora há pouco que não teria como fazer, é só as precauções, mas nesse caso aqui a gente tem como resolver. Por exemplo, acesso aos meios letais. A pessoa que está com um pensamento crônico de suicídio, ela tem uma arma, vamos tentar tirar essa arma dela, né? Pelo menos nesse momento, que ela está nesse momento difícil. A pessoa que tem pensamento suicida e tem venenos em casa, então tentar não deixar esse acesso tão fácil, né? Tratar os transtornos mentais. Então a gente viu agora há pouco que 90% dos pacientes tinham algum transtorno mental. Então a pessoa, quando está bem tratada, diminui muito o risco dela vir a cometer o suicídio. Doenças físicas, né? As doenças dolorosas, a gente acabou de ver que elas aumentam os riscos. Então a paciente, quando trata essas dores, esses incômodos, também diminui esse risco. O isolamento social, então o abandono, o descaso, quando a gente consegue colocar a família, envolver a família, por mais que passou por alguns problemas, a gente tentar fazer esse remanejamento é extremamente importante. A ansiedade está muito envolvida no suicídio, principalmente quando ela está relacionada à depressão. A depressão associada à ansiedade aumenta muito o risco de suicídio. A desesperança e a insatisfação, sem dúvida também. A situação conjugal conturbada, então quando a gente consegue melhorar aqui conflitos entre os cônjuges e tende a melhorar também esse comportamento. A situação empregatícia, né?
Então, a pessoa, quando consegue um emprego, fica menos suscetível ao suicídio. Então, a questão da ambivalência do suicídio é muito interessante, né? Porque os 75% dos pacientes que cometeram suicídio, na verdade, esse desejo deles era muito frágil, né? Na verdade, eles queriam morrer, mas eles também queriam ser salvos, né? Como se eles tivessem um desejo de dormir, um desejo de sumir, desaparecer, né? Então, na verdade, eles não queriam morrer, né? Seria como um grito de socorro, um grito de me ajuda, né? Então, essas pessoas precisam muito de apoio, né? É importante a gente perceber que muitas vezes, quando a pessoa começa a falar, porque a gente tem vários tipos de comportamento suicida, né? A gente tem aqueles impulsivos que vai lá e faz, e tem aqueles que é crônico, que vive falando, eu não aguento mais, eu vou cometer o suicídio. Então, muitas vezes, a família vai ficando irritada. A família fala, a gente faz tudo para ele, mesmo assim ele fica falando isso, que quer morrer, não sei o quê. Então, essa irritabilidade da família, muitas vezes, piora isso, né? Porque ele precisa de apoio e a família já começa a condená-lo, né? Acontece isso, infelizmente, até com profissionais da saúde. Por exemplo, é muito comum, quando o paciente tenta o suicídio, os próprios profissionais que atendem ele já atendem com descaso, falam, o cara quer morrer, não quer viver. Então, é uma hora que a pessoa mais precisa de ajuda e muitas vezes aquela ajuda não é eficaz e eficiente da maneira que ele precisa. A neurobiologia do suicídio, hoje a gente sabe, né, como estava a neurobiologia do paciente no momento do suicídio, né? Então foram muitos estudos para chegar a essas conclusões. Então a gente sabe da vulnerabilidade transmitida independente da doença mental. Então, se a pessoa tem algum parente que cometeu suicídio, ela tem uma genética, ela tem uma hereditariedade maior. Então, a gente tem que ficar sempre mais atento, sempre sempre perguntar esse tipo de questão, né? Porque a questão genética é determinante na suscetibilidade do suicídio. As citocinas pró-inflamatórias e inflamatórias elevadas, o colesterol baixo. É interessante isso porque a membrana celular ela precisa do colesterol e precisa do ômega 3 em doses adequadas para que os neurônios funcionem de maneira adequada, né? Então, o paciente que tem um colesterol muito baixo, ele se torna um pouco mais impulsivo e aumenta o comportamento suicida. A questão de alterações neuroquímicas, né? Hoje a gente sabe que tanto na depressão quanto nos pacientes que cometem suicídio, a serotonina e a noradrenalina tendem a estar mais baixas, né? Então, tem um estado hiperglutamatérgico, a ketamina, a cetamina está reduzida, o BNDF está reduzido. Esse BNDF é um fator neurotrófico cerebral, é uma proteína do cérebro que tende a estar reduzido. A sazonalidade do suicídio é um fator engraçado, porque assim, a gente tende a pensar que a maioria dos suicídios vão acontecer no inverno, né? Por quê? Porque no inverno é quando acontece a grande parte das depressões, mas não é bem assim. Então, o suicídio, por incrível que pareça, ele acontece mais na primavera e no início do verão, né? Então, por mais que a depressão aconteça mais no inverno, o suicídio já acontece mais na primavera. Aí vem a explicação, né? Eles chegaram à conclusão que normalmente quando a pessoa tem uma exposição à luz solar,
depois de 4 a 9 dias, ela vai ter uma melhora da psicomotricidade. O que é isso? Ela vai ter uma melhora da energia dela. Só porque as questões cognitivas, que seriam aqueles pensamentos de morte, eles não vão melhorar imediatamente, eles vão permanecer. Então, aquela pessoa que não tinha energia e tinha pensamento suicida, de repente ela tem energia e tem um pensamento suicídio. Então, a partir desse momento, ela tem a capacidade de cometer o suicídio, porque antigamente ela não tinha nem forças para cometer isso. Então, essa seria a explicação do porquê que seria na primavera e início do verão. A neurobiologia também, a gente tem os fatores estruturais, né? O genético seria a predisposição genética, né? O familiar de parente de primeiro grau que a gente conversou. As lesões cerebrais, né? Então, por exemplo, uma pessoa que teve um AVE, acidente vascular encefálico, ela tende a ficar mais impulsiva, mais agressiva, então ele tem mais chance de cometer o suicídio. Alguns traumas, né? Infecções, por exemplo, uma pessoa que teve uma meningite, ela tende a ter mais riscos. Fatores fisiológicos, né? O eixo hipófise-hipotálamo adrenal, então a alteração nesse eixo muitas vezes leva a pessoa a ter insônia, né? Então, pessoas que não dormem bem, ela tem uma desregulação nesse eixo. Consequentemente, quando a pessoa não dorme bem, ela tende a ficar mais irritada, ela tende a ficar mais ansiosa, angustiada, consequentemente aumenta o risco. Abaixo do colesterol, que a gente falou agora há pouco, a violência na infância, né? Então pessoas que sofreram abuso sexual, maus tratos na infância, na vida adulta, vão ter mais riscos, né? A dieta, essa dieta aqui é extremamente importante, então principalmente a gente aqui no estado de Goiás, por exemplo, a gente não tem muito hábito de comer peixes e seus derivados, então a gente não tem muita ingestão de ômega 3, né? Então é extremamente importante a gente repor o ômega 3, porque a gente sabe que o ômega 3 está relacionado com a questão depressiva, relacionado com o aumento de chances de suicidalidade. As questões neurofisiológicas, né? Diminuição da noradrenalina, serotonina, pessimismo, desesperança, impulsividade. Essa aqui com certeza é um fator determinante, né? Porque pessoas impulsivas são aquelas pessoas que fazem as coisas e depois arrependem, né? Mas no suicídio, muitas vezes, esse arrependimento já é tarde demais. Então a pessoa, eu vou cometer o suicídio, e vai lá e faz. Aí quando ela arrepende, já não tem mais tempo, né? As questões conjunturais, né? Os transtornos psiquiátricos, todos os transtornos psiquiátricos aumentam o risco. Os estressores psicossociais, então as questões financeiras, familiares, tudo isso aumenta o risco. Existem alguns tipos de comunicação suicida, né? Então a gente tem a comunicação verbal direta, que é aquela comunicação que a pessoa muitas vezes, no momento de raiva, de briga, ela vai e fala algo, tipo, eu quero morrer, eu quero acabar com tudo. Tem também a comunicação verbal indireta, que a pessoa começa a falar aquelas frases assim que deixa a gente com medo, né? Que talvez não nos vejamos mais, eu acho que eu não vou conseguir passar por isso, então a gente fica todo mundo meio preocupado. Tem a comunicação não verbal direta, né? Então a pessoa que nunca teve uma arma na vida, quando ela fica depressiva, ela vai lá e compra uma arma. Você já olha e fala, por que ela comprou essa arma, né? Começa a juntar remédio em casa, enfim. Tem a comunicação não verbal direta, né? Então a pessoa começa a doar os pertences, ou vai lá na rede social, escreve lá, a gente se vê em outras vidas. Então deixa todo mundo assim, aquela questão de preocupação, de alarmismo, né? Então tudo isso são indícios que a pessoa pode
vinha cometer o suicídio. Alguns fatores aumentam a questão do risco de suicídio, né? Principalmente associado à depressão, ansiedade, agitação, perturbação, uso de drogas. Então, tanto as drogas lícitas, né, como o álcool, por exemplo, quanto as drogas ilícitas, como maconha, cocaína, crack, drogas sintéticas, todas essas aumentam o risco, porque as drogas fazem com que a pessoa tenha mais coragem. Então, é como se a droga deixasse a pessoa mais impulsiva. Então, a pessoa, muitas vezes, sob o efeito da droga, ela tem coragem de fazer algo que ela não faria se tivesse sóbrio. Labilidade de humor são aquelas oscilações rápidas de humor, na mesma hora que a pessoa está bem, está mal. Então, alguns transtornos, como transtorno de personalidade, depressão mista, transtorno afetivo bipolar, a pessoa tem essas habilidades, né? A insônia, então a insônia é muito comum, tanto é que grande parte dos suicídios acabam ocorrendo na noite, né? Então a questão do sono é fundamental, porque a desregulação do eixo hipotálamo e hipófise adrenal, ela acarreta uma alteração sistêmica nos hormônios do indivíduo, né? A desesperança e o pessimismo sempre está relacionado com o fator de risco do aumento do suicídio. Esses números aqui são muito interessantes, por quê? Porque a gente pode perceber que o paciente que comete suicídio, ele busca ajuda, né? Então a gente pode ver aqui que 75% dos depressivos suicidas, eles já tiveram algum tipo de tratamento psiquiátrico. 66% trataram no ano anterior. 50% dos casos estavam em tratamento no momento do suicídio. 20% procurou o médico no dia da tentativa de suicídio, 40% na semana anterior, 66% 3 meses antes. Então aqui a gente pode ver que a pessoa que comete suicídio, na verdade ela queria muita ajuda, né? Só porque, por outro lado, a gente tem esse dado aqui, que apenas 3% estavam tomando antidepressivo em dosagem adequada. Então olha a contradição, 50% estavam em tratamento e só 3% estavam tomando a dosagem adequada. O que isso significa? Que muitas vezes a pessoa não estava tomando de forma adequada, não estava tomando a medicação que seria eficaz para ela, eficiente para ela. Então é extremamente importante a supervisão da família nesse tipo de paciente. Por quê? Para a família saber se ele está tomando remédio, se ele voltou no médico para fazer o ajuste da dose, se ele está tratando com um profissional qualificado, se aquele tratamento está sendo eficaz para ele. Por quê? Porque não adianta nada. Olha lá, 50% estava tratando, mas apenas 3% estava tratando de forma adequada e eficaz. E só 7% estavam em psicoterapia. Então, a grande parte dos pacientes que cometeram suicídio, apesar deles que queriam ajuda, mas infelizmente eles não estavam tendo o apoio profissional adequado. A gente tem algumas formulações, né, para a gente ter uma ideia quais são os pacientes que têm mais riscos do que outros de cometer o suicídio. Então, pacientes que já tentaram suicídio alguma vez, a gente viu anteriormente que 40% dos pacientes que cometeram suicídio já tinham tentado uma vez. Então, a questão de quem já tentou suicídio tem mais chance de cometer o suicídio. O quadro depressivo associado a sintomas ansiosos ou psicóticos. Psicóticos seria aquelas questões de alucinações auditivas, pessoas que ouvem umas vozes que só elas ouvem, delírios persecutórios, seriam as questões de sensação de perseguição,
mesmo que não tenha ninguém perseguindo elas, elas acreditam que estão sendo perseguidas. Tem os delírios de autorreferência, que seria aquela questão de a pessoa ter a sensação de que está todo mundo falando dela, então tem as pessoas conversando ali, olha para ela, ela já acha que a pessoa está falando dela, né? Então essas questões psicóticas aumentam também a chance de suicídio, principalmente relacionada ao sintoma depressivo. O abuso de substâncias psicoativas, né? A gente já falou, o álcool, cocaína e crack principalmente. A gente tem os 3 Ds, né? Que é os Ds do suicídio, né? Que é desespero, né? Que é aquela questão que o paciente não sabe o que fazer, né? A desesperança, que ele já começa a não acreditar mais que ele é capaz de sair daquilo. E o desamparo, né? Que é aquele abandono, que todo mundo vai desistindo dele, ele vai ficando solitário. Então a associação desses 3 Ds, eles são muito perigosos para o paciente vir a cometer o suicídio. Então, quando a pessoa tem um plano definido de suicídio, né? Então ele já sabe como ele vai cometer o ato, então o risco é muito maior, né? Os meios possíveis de concretizar o ato, então a pessoa que pensa em suicídio e ela tem uma arma em casa, por exemplo, então essa facilidade do meio, né, faz com que o paciente tenha mais risco do que outros. Essa escala de 7 persons são pessoas tristes, né, em inglês. A gente adaptou ela para a nossa realidade do Brasil. Então ela é muito usada principalmente quando a gente tem que ter uma tomada de decisão mais rápida. Por exemplo, na emergência psiquiátrica, que a gente tem que atender vários pacientes ao mesmo tempo. Então, para a gente ter uma noção da gravidade do quadro do paciente, muitas vezes a gente usa ela. Então, essa escala, a gente vai pontuando, né, de 0, 1 a 2 pontos. Por exemplo, o sexo masculino é 1 ponto. Se a pessoa é adolescente, de 15 a 29 anos, ou acima de 65 anos, que a gente sabe que tem mais risco de suicídio, 1 ponto. Se a pessoa tem depressão, 2 pontos. Se ela já tentou suicídio anteriormente, 1 ponto. Se ela faz uso de álcool, drogas, mais 1 ponto. Se ela tem um transtorno ou psicose, outro ponto. Se ela não tem apoio social, ou seja, foi abandonada pela família, não tem amigos, outro ponto. Se ela tem um plano organizado de suicídio, ela sabe como ela vai cometer, a gente já conta 2 pontos. Se ela é solteira, não casada, a gente conta 1 ponto. E doenças somáticas, né? Síndromes dolorosas, por exemplo, a gente conta 1 ponto. Aqui dá um total de 12 pontos. Quando a gente soma a pontuação da pessoa, deu até 2 pontos, a gente dá alta para o paciente. Então, a gente não corre, teoricamente, o risco dele cometer o suicídio. Quando ele pontua de 3 a 4, a gente encaminha ele para um ambulatório de psiquiatria. Então, ele vai ter que fazer o tratamento. Quando ele pontua de 5 a 6, aí a gente fica na dúvida. Aí por quê? Porque pode ser que ele vai ter que ser internado, ou pode ser que ele vai ter que fazer o tratamento ambulatorial. Isso vai depender de 2 fatores. O principal fator é se ele tem suporte ou apoio. Se ele tem suporte, uma família que dá apoio, tem amigos, tem um suporte adequado para a vigilância permanente, para que ele possa aguardar o tratamento, a medicação fazer efeito, a gente deixa o tratamento ambulatorial. Quando não tem esse suporte, a gente indica internação. E quando é acima de 7, normalmente a gente indica internação, porque o risco de suicídio é muito, muito grande e não vale a pena correr o risco. A gente tem os alvos terapêuticos, né? Então as questões dos estressores, né? Quando a gente está à frente de um paciente